Boa noite a todos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início ao culto de louvor e adoração. Esse culto sendo transmitido hoje, na quinta-feira, também realizado pelos nossos irmãos da nossa igreja, da congregação Itaquaritinga do Norte e Mateus Vieira. Esses cultos são realizados na quinta-feira lá, mas como não estamos podendo realizar no templo presencial, estamos transmitindo online. Então, sejam todos bem-vindos, vamos estar adorando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome e aprendendo da sua santa palavra. Vamos iniciar com uma oração de gratidão e louvor ao Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Te agradeço pelo suprimento das necessidades, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos para cultuar e bendizer o teu santo nome, por esse livre acesso que temos em nosso país, ó Pai, por podermos te prestar culto e render glórias ao teu santo nome. Sabemos que em muitos lugares são impedidos, ó Pai, de fazer isso, mas que o Senhor possa ter misericórdia do teu povo, possa estar protegendo também os teus servos missionários, seminaristas que estão por aí afora pregando
o teu evangelho, correndo o risco de vida, que o Senhor possa protegê-los e livrá-los de todo mal. Fala conosco por meio da tua palavra nessa noite, que possamos ser edificados pela mesma e possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Amém. 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 Vamos ter um momento de louvor agora. A irmã Lineide estará louvando. E você também aí de casa vai estar louvando conosco. A palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, Ele ama a mim e ama a você. Deixou o esplendor de sua glória, saber do destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo faz uma introdução aqui no primeiro capítulo, e nesses 2 versículos ele resume o assunto da epístola aos Romanos, que é a justiça pela fé em Cristo Jesus. Então, nos versículos 16 e 17 ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? O justo viverá pela fé. Vamos agora ouvir o recado do Senhor para nós, por meio da sua palavra, através do seu servo pastor Patrício. Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para acompanhar as demais transmissões de nossos cultos e também para se familiarizar conosco. Sejam todos bem-vindos, você que está aí, que separou esse tempinho para estar cultuando ao Senhor conosco, por meio das nossas transmissões, quer seja por meio do Facebook, quer seja por meio do YouTube. Deus esteja abençoando a sua vida e a vida da sua família. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, como estão vocês aí? Saudades, né? São saudades. Como é que estão passando esses dias aí, trancados dentro de casa? Lendo mais, olhando mais. E cuidado com as más notícias, viu? Desligue a TV, leia a Bíblia, leia um bom livro, ore mais, compartilhe, converse com as pessoas aí para passar o tempo realmente na presença do Senhor. Cuidado com as más notícias. A televisão, alguém já disse, essa pessoa não crente disse que desliga a televisão nesse tempo porque só traz notícias ruins e as pessoas ficam assustadas, com medo, né? Com medo de tudo e de todos. E cuidado com o Zap Zap também, né? Que o Zap Zap é muita fake news, muita mentira, assustando o pessoal. Tenha cuidado com isso. E o crente é para dar ouvido às boas novas, que é o Evangelho do Senhor, que é o que nós queremos falar hoje, nessa noite, e compartilhar com os amados, nessa quinta-feira, abençoada pelo Senhor. Tiago leu no início, né, o grande apóstolo dizendo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor Jesus, antes de ir para o céu, ele disse, deu a ordem, né, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é pregar a religião, pregai o Evangelho. E a minha preocupação está com isso. Não estamos pregando o Evangelho muitas vezes, né? Não estão pregando mais as doutrinas, invenções de homens. E esse Evangelho do Senhor Jesus, ele é eterno, ele é soberano. Vamos abrir a Bíblia aí, em 1 Coríntios 15, onde Paulo trata deste Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí. E vamos ver a grande doutrina bíblica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz o apóstolo São Paulo, irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Veja aí. Aqui está toda uma definição do que é o Evangelho que Paulo pregava e queria que fosse pregado sempre. Mas nós chegamos hoje, nesses dias terríveis, é que o Evangelho está muito deturpado. Evangelho da prosperidade, o Evangelho da cura e não da salvação muitas vezes. O Evangelho da barganha com Deus, né? Toma lá e dá cá, negociando com Deus. O que é isso? Que coisa séria. O Evangelho dos evangélicos e o Evangelho do Reino de Deus. Tem diferença? O Evangelho dos evangélicos e o Evangelho de Deus.
Estou lendo um livro agora do pastor Paul Washer, o Evangelho de Deus e o Evangelho do homem. Que diferença enorme. Temos que ter cuidado. 3 grandes lições que quer deixar com os amados nesse texto que acabamos de ler. Primeira coisa, anote aí, está com um caderninho? O Evangelho é para ser pregado. Paulo nos ensina isso aqui. O Evangelho é para ser pregado. Segunda lição. O Evangelho é para ser crido e obedecido. Cremos, mas muitas vezes não obedecemos, né? Precisamos obedecer. E em terceiro lugar, o Evangelho é para ser vivido. Viver esse Evangelho de boas novas, de redenção no Senhor. Primeira lição, ser pregado. Paulo diz aí no versículo 1, capítulo 15, verso 1. Olha aí, já que é um estudo bíblico, né? Nessa quinta-feira. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O Evangelho que vos anunciei, preguei. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10, quando o Senhor Jesus nasce, os anjos trazem aquela mensagem linda aos pastores, lá em Lucas 2, 10, mensagem tremenda. Não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O Evangelho é uma boa nova de grande alegria. Tem gente que vai pregar o Evangelho botando o camarada no inferno. Não é nada de boa nova, né? A boa nova é o Evangelho que é Deus salvando, perdoando, regenerando o homem. Em Isaías capítulo 9, versículo 2, nós lemos um versículo muito belo sobre essa anunciação deste Evangelho, como devemos anunciar, como devemos testemunhar. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Marcos 16, 15, o Senhor Jesus diz, ide pregai o Evangelho. A pergunta é o que eu faço. Temos pregado o Evangelho? Que Evangelhos estamos pregando hoje? Que Evangelho eu estou pregando? Você não tem pregado, irmão? Pregado que Jesus é o Salvador? Tem anunciado às pessoas o amor de Deus, a misericórdia de Deus? Os pastores estão pregando o verdadeiro Evangelho de Deus ou o Evangelho dos homens? Qual a diferença, pastor? É que muitas vezes o Evangelho do homem pregamos aquilo que o povo quer ouvir, passar a fazer o povo. E não o que Deus manda dizer. E Deus manda dizer coisas sérias. O Evangelho do arrependimento, da conversão, do novo nascimento, da santidade. Pregamos o Evangelho que o povo quer ouvir ou o que Deus diz? Um céu sem cruz, um céu sem renúncia, um céu sem humildade, céu sem conversão. Que pode uma coisa dessa, irmãos? Que tipo de evangelho estamos pregando? O evangelho sem compromisso? O evangelho é para ser pregado, mas como ele é? O evangelho do compromisso com a palavra, com a igreja, com a vida de oração. Segunda lição que eu vejo aqui está no capítulo 15, versículo 11. Veja aí, Paulo diz, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste. O evangelho é para ser crido e obedecido. Obediência. Tem muita gente que acha porque estamos debaixo da graça de Deus, a graça, agora é a graça, e vive de qualquer forma. Não tem nenhuma vida comprometida com Deus, não tem uma vida de regeneração, não tem uma vida de obediência ao Senhor, porque acha que está salvo para sempre. Salvo para sempre, eu preguei há poucos dias sobre isso, né? Não é salvo para sempre, amém. Mas a minha pergunta é, está vivendo como salvo? Está vivendo como salvo? Abra sua Bíblia, por favor, aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja, será que nós praticamos isso, irmãos? 1 Tessalonicenses. A palavra do Senhor é muito clara.
Ou melhor, 2 Tessalonicenses, desculpe. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Fala como Jesus vai voltar. E ele diz uma coisa muito séria para mim aqui, para mim, viu? Não sei se é para você também. 2 Tessalonicenses 1, 8. Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, irmãos! Como é que você diz que é salvo e não é um crente obediente? Irmãos, aqui é sério. Obedecemos a palavra? Você é obediente? Eu sou obediente ao Evangelho. Outro dia foi me chamada a atenção muito grande de um pastor pregando, dizendo o seguinte: uma vez que eu entrei no Evangelho, uma vez que eu aceitei esse Evangelho, eu preciso viver uma vida de conformidade com o Evangelho. Isso é sério. Viver uma vida de conformidade com o Evangelho. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. O apóstolo reforça isso. Certamente ele leu o que Paulo também cita, né? 1 Pedro 4, 17 é outro versículo muito sério, né? Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. É chegada. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Irmãos, olha aí. Olha a pergunta de Pedro. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Quando eu leio isso aqui, eu lembro lá de Hebreus capítulo 1, 2, né? Como escaparemos nós? Como tu vais escapar se rejeitar, se negligenciar essa tão grande salvação em Cristo Jesus? Na igreja é um crentinho bonitinho, santinho, mas em casa não tem nada de obediência. Na rua, por onde anda, é um crente nervoso, xingador, chama palavrão, faz negócios mal feitos, falcatrua, mutreta, crente, está obedecendo o Evangelho? Como? Onde? Está se auto-se-enganando. É aquele que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso que o Evangelho, irmãos, é para ser crido e vivido. Crido, obedecer ao Evangelho. Onde estão os pastores, os crentes obedientes ao Evangelho de Jesus? E finalmente, esse Evangelho é para ser vivido. Viver o Evangelho. Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, que versículo! Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O Evangelho é para ser pregado, é para ser crido e obedecido, e é para ser vivido. Viver na íntegra. Vivei a vida de um modo digno do Evangelho. Todos nós sabemos aquele grande versículo do Senhor Jesus, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Temos vivido essa vida? Uma vida de alegria, uma vida de satisfação, de um crente alegre, contente com o Senhor Jesus Cristo. Posso perguntar aos seus parentes, à sua esposa, posso perguntar ao seu marido se você é uma crente realmente fervorosa, animada com Deus, com a palavra, comprometida. Posso perguntar aos seus filhos como é o seu testemunho dentro de casa, na igreja, né? Ó, irmãos, o Evangelho é para ser vivido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Onde está essa nova criatura na minha vida, na vida do pastor Patrício, na sua vida, que me assiste agora, que me escuta, irmãos, o Evangelho eterno do Senhor é um Evangelho de mudança, de transformação, de ser diferente. Você que abre a boca para dizer que é evangélico, que é crente,
Ó, irmãos, isso é sério. Tem que ter diferença. Em Coríntios 15, nós precisamos aprender que temos que estar próximo da cruz. A cruz é perdão, é renúncia. A cruz tem que ser o centro das nossas vidas. Viver o coração da cruz, que é o amor e o perdão de Deus. É olhar para a cruz e viver uma vida nova, diferente. Como Paulo, quando olhava para a cruz, ele dizia: longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz. E é por isso que ele podia dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É muito fácil citar esse versículo, mas você já pensou na prática? Você dizer isso? Cristo vive em mim? Como Cristo pode viver em mim? Numa vida de arrependimento constante, uma vida de crendo cada vez mais no Evangelho, me convertendo cada dia, cada hora, me voltando para Deus, fazer um autoexame, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 13, né? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis firmes na fé, seguindo a Jesus. Meus queridos irmãos, muitas vezes não temos obedecido o Evangelho, temos vivido uma vida carnal, uma vida despojada desse Evangelho. Daí eu vejo que não temos alegria para orar, não temos aquela alegria de ler a palavra, não temos alegria de pregar o Evangelho, né? Que esse Evangelho é para ser pregado. Daí nunca mais você falou para alguém do Evangelho, nunca mais deu um folheto. Tá nem aí, né? Nem tá ligando. Cadê o Evangelho na tua vida, meu irmão, minha irmã? Precisamos viver esse Evangelho, testemunhar deste Evangelho, que é boas novas. Boas novas é alegria, é paz, perdão. É uma vida que vale a pena viver. Uma vida comprometida com Cristo e com o Evangelho dele, que é boas novas, que é transformação, que é uma vida vivida no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que acabamos de expor aqui, sobre este Evangelho belo, eterno do Senhor Jesus. Eu te peço perdão, meu Deus, que esse Evangelho está sendo tão deturpado hoje. Ó Deus, dizemos uma coisa e fazemos outra. Não temos testemunhado deste Evangelho. Precisamos pregar este Evangelho a cada dia, cada hora, cada instante. Mas também viver esse Evangelho com uma vida diferente. Que minha esposa, meu filho, meu parente, meu irmão, meu vizinho possa ver que eu sou um crente comprometido com o Evangelho eterno do Senhor Jesus. Eu abençoo cada vida neste momento aqui na nossa congregação, e outras pessoas estão vindo em outra cidade também. Que a graça do Senhor Jesus seja uma realidade do teu coração, na tua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidá-los para orar. Chama aí seus parentes, seu esposo, seu marido, seu filho, sua filha, né? Seu irmão aí, orem e clame a Deus, orando para Deus repreender esse mal, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, né? Trabalhando nos hospitais aterrorizados, com medo de atender as pessoas doentes, sem saber o que é. Tenho orado toda noite pelos médicos, pelos enfermeiros. Orem pelas autoridades. Deus tem misericórdia do prefeito da sua cidade, do governador, que precisa de direção de Deus, enfim, do presidente, que Deus tem misericórdia dele também, e de todos nós. Irmãos, Deus nos abençoe. Tenha um momento de oração, clame a Deus, e tenha uma noite de paz e proteção com Cristo Jesus. E até domingo, permitindo Deus, às 19 horas. Amém. Oremos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Boa noite, bons sonhos. Até a próxima.